Eu sempre fui o tipo de filha que fazia de tudo para manter a paz na família. Engolia sapos, fingia que não via certas injustiças e ainda sorria para não estragar o clima. Mas naquele dia, no dia do casamento da minha irmã, algo dentro de mim quebrou. E sinceramente, eu não me arrependo nem por um segundo. Porque foi ali que eu vi quem realmente era minha família e quem merecia cada pedaço da minha vingança. O casamento da minha irmã caçula estava sendo tratado como um evento real. Tudo precisava ser perfeito. Vestido sob medida, buffet caríssimo, decoração extravagante. Mas tinha um problema. Faltava um carro de luxo para levá-la até a cerimônia. Foi aí que nosso pai teve a brilhante ideia de usar o meu carro. O carro que comprei com o suor do meu trabalho. Um modelo novo, esportivo, avaliado em mais de 100 mil. E não, ele não pediu com gentileza. Ele exigiu como se fosse obrigação minha. Eu respirei fundo, olhei nos olhos dele e disse com calma que não. Expliquei que aquele carro era meu bem mais precioso, e que eu não queria colocá-lo em risco no meio de um evento caótico. Afinal, além de ser caro, era também meu instrumento de trabalho. E se acontecesse alguma coisa? Se alguém batesse? Se alguém sujasse ou arranhasse? Mas ele não quis saber de justificativas. Para ele eu estava sendo egoísta. Dizia que minha irmã merecia tudo do bom e do melhor, mesmo que fosse às custas da minha dignidade. No começo ele só gritou. Disse que eu era uma ingrata, que não sabia o valor da família, que sempre fui invejosa. Mas quando percebeu que eu não cederia, ele perdeu completamente o controle. Na frente de alguns parentes que já estavam na casa para ajudar com os preparativos, ele foi até o quintal, pegou um pedaço de madeira que servia como apoio de uma barraca, e voltou como um monstro. Eu nem consegui reagir. Ele me deu uma pancada forte no braço e depois outra nas costas. A dor física foi forte, mas a dor emocional foi insuportável. Ninguém fez nada. Ninguém gritou, ninguém tentou impedir. Minha mãe virou o rosto. Meu cunhado olhou para o chão. E minha irmã, minha própria irmã, a noiva do dia, olhou para mim com frieza e disse: "Você podia ter evitado isso, era só ter emprestado o carro." Ali, com o corpo tremendo de dor e o coração em pedaços, eu jurei para mim mesma que aquela seria a última vez que eu aceitaria ser humilhada por eles. E se você tá aqui comigo até agora, já deixa o like, comenta o que faria nessa situação e se inscreve no canal, porque essa história vai virar do avesso. Eu fui para o meu quarto, trancada, tentando conter o choro. Sentia o braço formigando e as costas latejando. Peguei o espelho de mão e vi uma marca roxa se formando perto do ombro. A maquiagem que eu tinha feito cedo já estava toda borrada de tanto chorar. E ali, naquele quarto, sozinha, eu entendi que minha dor não significava nada para eles. Meu bem-estar, minha integridade física, tudo era descartável quando o ego da família estava em jogo. Não demorou muito para baterem na porta. Era minha mãe, mas não foi para me consolar. Ela só queria saber se eu pelo menos ia aparecer nas fotos, ou se ia atrapalhar o clima da cerimônia. Eu ri com amargura. Aquela mulher que me deu à luz estava mais preocupada com a pose da família do que com o fato de a filha dela ter sido agredida pelo próprio pai. Eu disse que não ia ao casamento, que não ia me levantar daquela cama. E ela simplesmente disse: "Então fica aí com sua mágoa, mas não estraga o dia dos outros." Enquanto isso, a casa fervilhava de gente. Os convidados chegavam, o fotógrafo já estava lá, e o carro que eu me recusei a emprestar foi substituído por um alugado de última hora. Ou seja, no final das contas, nem precisava ser o meu. Mas aí já era tarde. A agressão tinha acontecido, o silêncio da família também, e a única coisa que me restava era o desejo de vingança queimando no peito. Eu não sabia como nem quando, mas eu ia devolver tudo. Com juros. A festa foi um sucesso, segundo as fotos que postaram depois. Minha irmã estava radiante, vestida como uma princesa, e meu pai fazia discursos emocionados como se fosse o melhor homem do mundo, e ninguém ali sabia o que ele tinha feito horas antes. Ninguém imaginava que atrás daquelas fotos existia uma filha machucada, isolada no quarto, tratada como um estorvo. Eu lia cada comentário elogiando a família unida e sentia nojo. Era tudo uma mentira. Nos dias seguintes, ninguém tocou no assunto. Minha mãe agia como se nada tivesse acontecido. Meu pai nem olhava na minha cara. E minha irmã só mandou uma mensagem seca, agradecendo por não ter estragado o casamento dela. A partir dali, comecei a arquitetar minha resposta. Não seria com gritos. Não seria com brigas.
Seria com inteligência, com calma e com estratégia. E quando chegasse a hora, cada um deles ia aprender que machucar alguém tem um preço. Passei semanas recolhida, lidando com a dor física e emocional. Mas também aproveitei esse tempo para observar. Vi como minha irmã exibia um novo marido como troféu, como meus pais continuavam a fazer eventos familiares onde eu era sempre excluída, e como todos fingiam que a agressão nunca aconteceu. Comecei a reunir informações. Pequenas coisas. Coisas que ninguém prestava atenção, mas que para mim eram munição. Meu pai, por exemplo, vivia de aparência. Era conhecido no bairro como um homem íntegro, defensor da moral e da família perfeita. Mas eu sabia de certas escapadas dele, de conversas suspeitas que ele mantinha com uma mulher casada, e de contas bancárias escondidas da minha mãe. Já minha irmã, mesmo recém-casada, flertava com um ex que ainda rondava pelas redes sociais dela. E a cereja do bolo? Minha mãe guardava um segredo de anos, o empréstimo que ela pegou no nome da minha avó, sem ninguém saber. Não demorou para tudo virar um quebra-cabeça. Eu não ia apenas expor, eu ia esmagar a fachada deles. E ia fazer isso no momento mais inesperado possível. Escolhi uma data, o aniversário de casamento dos meus pais. Eles planejaram uma grande celebração, cheia de amigos, parentes, discursos emocionados. E claro, nenhuma menção à filha rebelde que foi deixada de lado. Mas eu estaria lá. E dessa vez, não para engolir sapo, e sim para servir a justiça bem gelada. Mandei uma mensagem educada alguns dias antes do evento, dizendo que gostaria de tentar uma reconciliação e que marcaria presença. Eles aceitaram com desconfiança, mas aceitaram. Afinal, queriam manter a imagem de família feliz para os convidados. Na noite da festa, cheguei pontualmente bem vestida, maquiada, com um sorriso no rosto e um pendrive no bolso. Ninguém ali fazia ideia do que eu estava prestes a fazer. Esperei até o momento do brinde. Quando meu pai pegou o microfone e começou mais um de seus discursos hipócritas, eu pedi licença. Disse que queria mostrar um vídeo em homenagem à trajetória dos dois. Todos aplaudiram. O telão foi ligado, a sala ficou escura e então, em vez de fotos românticas, começaram a aparecer prints de conversas, registros bancários, capturas de tela de redes sociais e áudios comprometendo cada um deles. Foi um silêncio absoluto, seguido de gritos. A primeira bomba foi a do meu pai. No telão, o público viu mensagens explícitas trocadas com uma mulher casada, a esposa de um antigo amigo de trabalho dele. Logo em seguida surgiram os comprovantes de transferências escondidas para uma conta no nome dessa mulher. Os sorrisos dos convidados desapareceram. Minha mãe, que estava ao lado dele, empalideceu na hora. A taça de vinho caiu da mão dela e se espatifou no chão. Mas não parou por aí. Mostrei também capturas da minha irmã, dias depois do casamento, trocando mensagens sugestivas com o ex-namorado, marcando encontros, dizendo que se sentia presa no casamento. Os parentes que a tinham como exemplo de esposa perfeita não sabiam onde enfiar a cara. O marido dela, recém-casado, assistia tudo com a boca aberta em choque. Ele levantou e foi embora da festa sem dizer uma palavra. E por fim, expus minha mãe. Mostrei o extrato do empréstimo feito no nome da minha avó, que tinha Alzheimer na época e jamais teria autorizado aquilo. Provei que o dinheiro foi usado para pagar reformas e viagens escondidas do meu pai. Mostrei áudios em que ela dizia que se um dia a velha morresse, pelo menos já teria ajudado em algo. A sala virou um campo minado. Pessoas saíram aos prantos. O som do escândalo abafava até a música de fundo. Quando a luz se acendeu, todos me olhavam como se eu fosse a vilã. Mas pela primeira vez eu não me importei, porque tudo que mostrei era verdade. Nenhuma montagem, nenhuma mentira. E agora todos sabiam que aquela família de aparência era um poço de podridão. Peguei o microfone com calma e disse: apenas retribuí o que me fizeram. Só que em vez de violência, eu usei o que mais machuca, a verdade. Saí da festa de cabeça erguida. Ouvi meu pai gritar que eu era uma desgraçada que ele me deserdaria. Minha irmã chorava no canto, enquanto a mãe dela implorava para desligarem o telão. Mas eu já tinha feito o que precisava. E sinceramente, aquela sensação de justiça foi melhor do que qualquer pedido de desculpas que nunca veio. E se você ainda tá aqui comigo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta. Você teria coragem de fazer o mesmo? No dia seguinte, o assunto já estava por toda parte.
Vídeos da confusão circularam entre os convidados e caíram nas mãos de conhecidos da família. Vizinhos começaram a comentar, colegas de trabalho do meu pai mandavam mensagens debochadas, e a reputação deles afundava mais a cada hora. A fachada perfeita desmoronava em praça pública. E dessa vez, não tinha maquiagem nem discurso que encobrisse a podridão. Meu pai tentou se defender, claro. Disse que as mensagens eram antigas, que eu tinha editado tudo por vingança. Mas quanto mais ele tentava se justificar, mais ridículo parecia. Ninguém acreditava. A mulher com quem ele trocava mensagens assumiu tudo para o próprio marido, e o escândalo dobrou de tamanho. O homem furioso foi tirar satisfação pessoalmente e ameaçou expor ainda mais coisa. A máscara do homem de bem caiu de vez. Já minha irmã entrou numa espécie de exílio social. O marido dela pediu o divórcio logo após a festa. Disse que não conseguia confiar em alguém que finge tão bem. Ela, que vivia postando fotos de casal e conselhos sobre amor nas redes sociais, simplesmente desapareceu da internet. Várias amigas cortaram relações, e até colegas da igreja começaram a comentar pelas costas. O silêncio que ela tanto desejou que eu mantivesse agora era dela. E minha mãe? Ela tentou bancar a vítima, dizendo que só fez o que fez porque não tinha opção, e que eu a humilhei publicamente. Mas ninguém comprou esse discurso. Minha avó, mesmo doente, teve um momento de lucidez e chorou ao saber do empréstimo feito em seu nome. Disse com a voz fraca: "Nunca imaginei que minha filha fosse capaz disso. Aquilo destruiu minha mãe. Mas foi apenas o reflexo do que ela mesma construiu. Quanto a mim, pela primeira vez em anos, senti paz. Não porque me vinguei, mas porque quebrei um ciclo. Mostrei que não sou fraca, que não vou mais abaixar a cabeça para a violência, pro abuso emocional, nem pro silêncio conveniente. Não sou mais aquela menina que chora trancada no quarto com o corpo doendo. Agora eu falo, e falo alto. E se essa história te tocou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso." Nos dias seguintes, muitos me mandaram mensagens dizendo que eu fui corajosa. Algumas mulheres compartilharam histórias parecidas, dizendo que nunca tiveram coragem de denunciar, que foram silenciadas dentro da própria família. Percebi que o que eu fiz foi muito mais do que uma vingança. Foi um grito de liberdade meu e de tantas outras pessoas que ainda vivem sob o peso da aparência e do medo. Claro que nem tudo foram aplausos. Teve quem me chamou de cruel, de ingrata, de filha sem coração. Gente que prefere proteger o agressor a aceitar que a violência pode vir de onde a gente menos espera. Mas essas críticas não me atingem mais. Porque eu sei exatamente o que vivi. E quem nunca levou uma surra por proteger o próprio patrimônio não tem moral nenhuma para me julgar. Voltei a cuidar de mim. Investi em terapia, me aproximei de pessoas que me respeitam, reencontrei amigos antigos e me permiti, finalmente, sonhar com uma vida sem medo. Vendi o carro que tanto causou revolta, e comprei um novo, com meu nome, com meu dinheiro, com a sensação de que eu não devia nada a ninguém. Dessa vez, ninguém teve coragem de pedir ou exigir. Aprenderam que comigo não funciona mais assim. Fui morar em outra cidade. Não por covardia, mas por escolha. Queria começar em um lugar onde meu nome não fosse associado a escândalo, onde eu pudesse ser só eu. Consegui um novo emprego, entrei em um curso que sempre tive vontade de fazer e a cada dia, fui percebendo que sobreviver não era suficiente. Eu queria viver, e estava, enfim, aprendendo como se fazia isso. Mesmo distante, vez ou outra ouço notícias sobre eles. Meu pai perdeu o respeito no trabalho, minha mãe se afastou de tudo, e minha irmã ainda tenta colar os cacos do casamento destruído. Mas eu não desejo mal a nenhum deles. Porque minha vingança foi completa, fria e justa. Não precisei levantar a mão. Bastou mostrar a verdade. E se você chegou até aqui, já sabe, se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você teria coragem de enfrentar sua própria família assim. Aos poucos, fui percebendo o quanto eu tinha me acostumado com a dor. Cresci achando que família era sinônimo de sacrifício, que amor doía, que respeito era algo a ser conquistado com obediência cega. Mas na minha nova vida, entendi que amor de verdade não machuca, que respeito não se pede, se impõe. Aprendi a me olhar no espelho e ver valor em mim, mesmo com as marcas invisíveis que carregava. Tive recaídas, claro. Sonhos estranhos, gatilhos emocionais, dias em que tudo parecia pesado demais. Mas a diferença agora era que eu não fingia mais que estava tudo bem. Eu sentia, chorava, falava, escrevia.
A dor não me definia mais, mas eu também não a negava. Porque por mais que eu tivesse vencido aquele capítulo, a história inteira ainda era minha. E eu me recusei a deixar que eles apagassem isso. Um dia, encontrei uma moça na fila de um café. Ela me reconheceu de um vídeo vazado do casamento da minha irmã. Se aproximou hesitante e disse: "Obrigada por ter feito aquilo. Você me ajudou a enxergar minha própria prisão." Eu sorri e percebi que minha dor exposta tinha se transformado em libertação para outras pessoas. Aquilo me deu um tipo novo de força, não mais baseada em raiva, mas em propósito. Resolvi escrever sobre minha experiência. Não com nomes, não com ódio, mas com a intenção de provocar reflexão. Criei uma página onde falo sobre abuso emocional dentro da família, sobre violência silenciosa, sobre o peso de ser a filha que diz não. E para minha surpresa, muitas pessoas começaram a seguir, comentar, compartilhar. Transformei o trauma em voz. E dessa vez, ninguém ia me calar. Sigo minha vida sem querer reconciliação. Perdoar, talvez. Mas voltar? Jamais. Meu pai nunca me procurou. Minha irmã me bloqueou. Minha mãe mandou uma mensagem meses depois dizendo que sentia saudade da nossa união. Mas eu sei bem, não era união, era submissão. E eu não aceito mais viver onde não há amor, apenas conveniência. Teve uma noite em especial em que eu estava sentada sozinha na varanda do meu novo apartamento, olhando o céu. Um vento leve batia no rosto e pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar. Pensei em tudo que passei, nas lágrimas escondidas, nos gritos calados, nas vezes em que tive que engolir humilhações para manter a paz. E sorri, porque tudo aquilo tinha ficado para trás. E o que estava à minha frente era liberdade. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter exposto tudo daquela forma. A resposta é simples: não. Eu me arrependo apenas de não ter falado antes. De ter me calado tantas vezes, de ter perdoado agressões com o nome de amor de pai. De ter deixado que me convencessem de que eu era ingrata, difícil, egoísta, quando, na verdade, eu só estava tentando me proteger. Hoje vejo com clareza: quem me chamou de egoísta sempre quis que eu abrisse mão de mim mesma. O mais curioso é que, mesmo depois de tudo, tem gente da minha família que ainda tenta minimizar o que aconteceu. Dizem que foi um desentendimento, que meu pai não sabia o que estava fazendo, que minha irmã só queria ajudar. Essas pessoas são parte do problema. Porque enquanto encobrirem abusos com desculpas, estarão perpetuando o ciclo. E eu escolhi ser o ponto final dessa história. Às vezes, ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse cedido naquele dia. Se tivesse entregado o carro, engolido mais uma vez a raiva e sorrido para a foto como se nada tivesse acontecido. Talvez eles tivessem saído ilesos, talvez a cerimônia tivesse seguido tranquila, mas eu teria morrido por dentro. E essa, para mim, teria sido a pior violência de todas, me trair só para agradar os outros. Hoje sou outra mulher, não porque esqueci, mas porque aprendi. A dor que senti virou base para minha coragem. O silêncio que suportei virou combustível para minha voz. E a vergonha que quiseram me impor se transformou em orgulho da minha resistência. E se você acompanhou essa história até aqui, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você também já foi pressionado a se calar para manter as aparências. Um tempo depois, recebi a notícia de que meu pai havia perdido a aposentadoria por má conduta no trabalho. Uma denúncia interna de alguém que se inspirou no meu caso revelou uma série de abusos que ele praticava contra colegas mais jovens. Quando eu soube, não vibrei. Fiquei em silêncio. Era como se o universo tivesse cobrado a conta, e eu nem precisei sujar as mãos. Já minha irmã, o casamento virou poeira em menos de 6 meses. O noivo descobriu várias mentiras e traições que ela mantinha escondidas, inclusive a verdadeira razão pela qual ela queria tanto meu carro. Ia usar como entrada num acordo secreto com um conhecido dele. Quando ele soube, acabou tudo e espalhou a verdade para os convidados mais próximos. Ela ficou conhecida como a noiva manipuladora. Bem feito! Minha mãe, aquela que sempre se fingiu de neutra, acabou ficando sozinha. O filho favorito virou um homem frio e distante. A filha obediente se afundou em mentiras. E eu, a rebelde, fui a única que teve coragem de romper com aquele ciclo doentio. Ela me ligou no Natal, chorando, dizendo que queria recomeçar. Eu escutei com respeito, mas não aceitei voltar, porque perdoar é uma coisa. Repetir a história é outra. Meu maior presente foi me encontrar, não financeiramente, não romanticamente, mas emocionalmente.
Saber que eu tenho valor, que minha voz importa, e que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apagar minha luz. Nem por tradição, nem por ego, nem por conveniência familiar. E a melhor vingança que eu pude oferecer a eles foi essa, minha felicidade sem a presença deles. Se você passou por algo parecido ou conhece alguém que esteja vivendo isso agora, compartilhe essa história. Às vezes, tudo que a gente precisa é ouvir que não está sozinho, que é possível sair de um ambiente tóxico, mesmo que ele tenha um nome de família. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e, acima de tudo, nunca se cale, porque a sua verdade é poderosa e merece ser ouvida.